injustiçado, foi morto e ressurgiu. Mas mais do que ressurgir, Ele transformou os pecadores em testemunha dele. Mas mais do que testemunha, Ele transformou pecadores em filhos dele. Isso é maravilhoso por demais. Os assassinos transformados em filhos. Só o poder de Deus pode fazer isso. 1 Coríntios 11, 20 diz: que recebeu do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. O Senhor se entregou por nós. Ninguém o raptou, ninguém simplesmente tirou a vida dele, Ele entregou a vida. Ninguém me tira a vida dele, eu a entrego. Para honrar o Pai, para nos salvar, Ele fez isso. Em nome desse Cristo maravilhoso, em memória dele. Ah, Senhor, Tu és bondoso. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Essas foram as palavras de Jesus. Ele não fez uma aliança com políticos, acordos escusos. Ele entregou a vida dele. Ele deu o sangue dele. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele. Esse cálice é a nova aliança no sangue. Façam isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Você sabe que depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia nunca mais retrata a morte de um crente com a palavra morte. Ela retrata com sono. Porque nós fechamos os olhos aqui e encontramos com o Senhor. O último inimigo, como diz a Bíblia, foi vencido por Cristo Jesus. Houve um dia na história que a morte foi reduzida ao sono. E a morte de Jesus Cristo matou a morte. Por isso nós somos vencedores. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores, não em nós, mas em Cristo Jesus. Em memória desse Cristo maravilhoso, nós bebemos o cálice. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus
Jesus ao sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados sem Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá em Atos 3. Hoje eu não vou pregar Romanos. Domingo de Páscoa. Vou pregar Atos 3. Eu vou pregar só o verso 15, mas eu vou ler desde o 11 para você compreender um pouco o contexto daquilo que está sendo dito. Atos 3, do 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto dele no pórtico, chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que soltassem o assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 16: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Senhor, mais um domingo, mais uma manhã que estamos diante do Senhor, Pai. No nosso calendário, hoje é um domingo de Páscoa, que aponta para a Tua ressurreição, mas nós, como cristãos, Senhor, entendemos que também que todo domingo nós devemos olhar para a Tua ressurreição, e quando possível todos os dias, porque ela é resposta para todas as nossas dores, Senhor. Que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai, nosso coração, que Teu Espírito, Pai, fortaleça cada um dos meus irmãos, mas também aqueça os nossos corações, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que nós possamos colocar os nossos olhos no Senhor Jesus, e assim sermos fortalecidos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Quando algum atleta ou alguém conhecido conquista alguma coisa, eu tenho uma mania. Eu gosto de ver entrevistas de gente que ganhou alguma coisa para ver o que eles dizem. Eu gosto. Então, assim, muita gente hoje em dia diz o que? Até começou um negócio engraçado, né? Eu agradeço a mim mesmo, já viu isso? Porque eu sou... O cara agradece a si mesmo, é uma coisa assim. Ele consegue falar dele na terceira pessoa, é uma coisa fantástica, eu acho assim, muito interessante. Eu agradeço a mim por eu ter me ajudado, né? E aí outros melhores, assim, agradecem às vezes os pais, a esposa, a mãe. Ele fala: olha, eu me inspirei na minha mãe. Muitos jogadores fazem isso, eu acho isso bonito, né? Ela foi uma força para mim, tá? Então, baseado mais ou menos nisso, eu sempre penso em nós cristãos. Por mais que um filho é uma inspiração para continuar lutando, uma mãe, então onde deveria vir as nossas forças? Para onde nós podemos olhar? Eu estou dizendo isso porque assim, às vezes as pessoas falam: eu olhei para tal coisa porque eu estava pensando em desistir. Aí lembrei do meu filho, certo? Lembrei da minha esposa, da minha mãe. O que é bom, irmão? Não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Mas e nós cristãos?
Será que devemos parar só em olhar para o filho, para a mãe? Ou nós devemos ver algo muito superior a isso aí? Sabe, quando nós olhamos, eu até falei hoje de manhã na aula dos novos membros, quando nós olhamos para Jesus Cristo, não com compaixão, porque tem gente que está falando de Páscoa, falando do sofrimento de Jesus, ai que dó de Jesus. Não, ninguém tirou a vida dele, ele deu a vida, não tem dó não. Então, todas as outras coisas podem te fortalecer. Sim, você ama sua mãe e fala, poxa, ok. Mas quando nós olhamos para o Cristo ressurreto, isso tem que encher o nosso coração. Essa é a resposta para todas as nossas dores. Ele venceu. Ele ressuscitou. Tim Keller, que é uma frase que eu repito aqui, né? Ele falou, se Jesus Cristo ressuscitou, tudo vai dar certo. E essa é a nossa santa esperança. E hoje nós vamos ver esse verso. Atos 3,15. Ele tem 3 afirmações que você vê aí. Vocês mataram o autor da vida, que Deus ressuscitou e que nós somos testemunhas. Olhando, que nem eu falei, hoje é domingo de Páscoa, mas você como cristão protestante, você devia ver todo domingo como um domingo assim. Todo domingo de manhã, por isso que o culto se tornou um domingo, é para nós lembrarmos, Cristo ressuscitou. Por mais difícil que for minha semana, a resposta para minha semana é o quê? Jesus Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu posso descansar nele. Mas agora vamos tentar dividir aqui em 3. Eu queria que você, junto comigo, tentasse fazer a seguinte divisão. Primeiro ponto, que eu vou falar sobre a injustiça suprema, é quando diz que vocês mataram Jesus. Eu vou tentar olhar para a sexta e para o sábado. Quando ele fala Deus ressuscitou, nós vamos olhar para o domingo. E nós somos testemunhas, Pedro vai dizer dele e dos apóstolos. Nós vamos olhar para a segunda-feira. Beleza? A ressurreição domingo. Você vai entender como. Então, começando aqui, houve uma injustiça suprema. Eles mataram a Jesus. Ele ainda vai dizer, olha, Pilatos decidiu soltá-lo no verso 13. Aqui, irmão, o que está acontecendo? Pedro curou um coxo. E alguns queriam ovacioná-los e outros estavam com medo dele. E Pedro deu uma resposta. Vocês acham que foi pelo poder de quem que nós fizemos isso? Pelo nosso? Não! Foi pelo poder daquele que Pilatos ia soltar. E vocês o condenaram. E Pedro faz assim uma acusação ousada para alguém que estava debaixo do estado que oprimia o povo. Vocês mataram o autor da vida. Ele não mede palavras. Ele não chega lá e fala, olha, do meu ponto de vista, parece que vocês se opuseram a Jesus Cristo de uma maneira indevida. Não, vocês são um bando de assassinos. Porque Cristo ia ser solto por Pilatos e vocês o condenaram. É isso que Pedro está mandando para eles. Vocês fizeram isso. O justo, no verso 14, vocês negaram o santo justo e decidiram assassiná-lo ainda. Vocês mataram Jesus. Meu irmão, pois se mataram, imagina aquela sexta-feira. Por isso que todo mundo fala que sexta-feira é um dia ruim. Essa aí é a ideia. Imagina aquela sexta-feira, como foi uma sexta-feira escura para os apóstolos. Os apóstolos são homens. Eles creem em Cristo, eles estão aprendendo que Cristo é o Senhor, é divino, é homem, Deus, Deus, homem. E de repente, numa sexta-feira extremamente ruim, ele morre na cruz. O que esses homens imaginam? Não sei. Aí eu vou falar tudo que relatou, mas não foi bom. Há um desânimo coletivo neles. Não deu certo, falhou, errou. Talvez não era, ou nós não entendemos a mensagem. Tanto que vários deles voltam o quê? A pescar. Pedro vai lá pescar e fala, meu, 3 anos maravilhosos, terminando uma sexta-feira terrível.
sexta-feira tenebrosa, ela tem que olhar seu filho sendo morto na cruz do Calvário, abandonado por todos os seus amigos, e aí a galera pedindo para que ele fosse morto. Você tem que imaginar, irmão, que a galera que gritou crucifica é o que já quis empossar ele rei. Provavelmente no meio desse povo devia estar gente que ele curou. E agora, voltaram para a crucificação, pediram a crucificação, a morte, o assassinato. Óbvio, eu não estou dizendo que está fora do plano de Deus. De maneira nenhuma está fora do plano de Deus. Era parte do plano de Deus. Mas é isso que eles fazem. É um dia de vergonha, pavor, sentimento. Não aconteceu isso, mas sentimento de falha. Parece que o projeto não deu certo. Medo. Você imagina o medo dos apóstolos? Se mataram ele. Mas é os próximos, gente. Prepara. Vamos dar a última pescada junto aí? Porque vão pegar a gente. Ô irmão, nós estamos olhando Atos 3, onde Pedro cura um enfermo. Atos 3. Esses apóstolos de Atos 3 e Atos 2, lembram os apóstolos da sexta-feira e do sábado? São pessoas completamente diferentes, não é? Aqueles apóstolos da sexta-feira e do sábado, medo. E eu digo medroso por respeito a eles, mas medo, pavor. Não se parece com esse que chega lá e fala: não tem ouro, tem prato, levanta e anda. Vocês estão achando que eu que levantei eles não foi Jesus que vocês mataram? A ousadia, a intrepidez é outra. O Estado chega de novo e diz o que para eles? Não podem pregar. Qual é a resposta de Pedro? O que importa? Obedecer a homens ou a vocês? A ousadia é outra. E é disso que nós estamos falando. Por que essa ousadia? O que fortalece esses apóstolos, essa mãe, esse povo, que tiveram uma sexta-feira e um sábado terríveis, amedrontadores, como agora esses homens, logo depois são escritos sobre eles são explicados nas escrituras como pessoas com ousadia, valentes. E nós perdemos de vista o porquê. Aí, olha, você tem que ser como Pedro, valente. Pedro foi o tempo inteiro valente, irmão. Eu sou assim, alguém que, óbvio, creio que você também, eu gosto demais da história de Pedro. Mas assim, eu gosto da história de Pedro, pode ser certo, porque ele erra também. Porque se ele só acertasse, eu não ia gostar. Ele não ia lembrar de mim nunca. Sabe? Ele chega para Jesus e fala que é o mesmo que todo mundo. Você imagina um discurso bonito? Mesmo que todos te neguem. Fariseu bravo, né? Eu jamais o farei. Ele falou: Pedro, eu orei por você. Já vai se andar e antes que o galo cante, 3 vezes. Vai dar até para pedir música no Fantástico. Vai ser 3 vezes. Pedro fala: eu jamais. E aí ele põe culpa no resto, né? Mesmo que eles o façam, eu não. Eu confio em mim. Aí você conhece a história. Pedro falha, nega, está lá triste, abandonado. Porque quando você fala que é melhor que os outros, a pancada é maior. Não é verdade? Você expôs todo mundo. Você falou: ó, não confia neles não, confia aqui em mim. Tanto que Pedro leva isso a sério, que quando vão prender Jesus, o que Pedro faz? Dá-lhe uma facada no camarada. Bom, eu sei que talvez você não goste de ouvir isso, mas você tem que entender que tinha um apóstolo que andava armado. A faca estava afiada, irmão. Uma só cortou a orelha. Você imagina, Jesus falando assim: não, nós vamos mudar o mundo, eu vou ressuscitar, eles vão querer me prender, e Pedro aqui. Não. Vai ser boa essa briga. Pedro estava preparando para a guerra. Vamos ganhar os caras na mão, Jesus. Essa era a esperança de Pedro, uma revolução talvez, um tanto quanto política. Vamos bater na galera, vamos esfaquear eles, vamos vencer, tomar o poder.
não vai. E ele morre ainda. De repente falou, deu tudo errado. Acho que talvez em algum momento, a Bíblia não diz, tá? Mas pode ser que em algum momento Pedro pensou, era melhor ter que dar pancada mesmo. Olha, vamos imaginar, vamos falar, a sexta-feira desse povo, o sábado. Você consegue imaginar a zombaria do povo com eles? O semblante cair. Você sabe, irmão, quando alguém que nós amamos muito morre, já é ruim para todos. Agora você imagina aquele que se acreditava ser Deus, o Salvador. E Pedro ainda ele faz uma afirmação aqui, né? Vocês mataram o autor da vida. Ele está dizendo o quê? Vocês são loucos. Vocês preservam um assassino que é Barrabás, um destruidor da vida, ele é um assassino. E matam e destroem o autor da vida. E pior, vocês não só mataram, vocês se rebelaram contra a vida e a bondade dele. Só que ainda pior, vocês se enganaram, porque vocês acharam que ele era um simples homem, que permaneceria morto. Vocês acham que acertando ele, matando ele, acabaria tudo. Vocês erraram algo. Vocês não entenderam a história. Pedro está começando a dizer o seguinte: eu vi, né? Era tudo um projeto do Senhor. Vocês se enganaram. E agora são culpados de assassinar. O que Jesus disse, irmão? O Filho do Homem, ele vai do jeito que tem que ir, mas ai daquele que contribui para tudo isso. Fala, existe um projeto, vai acontecer, mas ai daqueles que se põem a fazer isso, a traí-lo, a entregá-lo, a matá-lo. Se a sexta-feira foi ruim, irmão, você imagina o sábado? Porque talvez você fique aí pensando, talvez não morreu. Mas sei lá, às vezes vamos ficar olhando ali até recolher o corpo. Quem sabe ele levanta-se andando. Não sei se deram isso, talvez não relataram. Mas havia muitos que para o sábado deve ser uma coisa assim que você acordar meio-dia, de tanta tristeza. Não é nem acordar amanhã. Não é nem ver ninguém. É a pergunta que fica, irmão. Essa afirmação aqui deles, ó. Vocês mataram o autor da vida. Quem é vocês que está dizendo? Os judeus? Aqui é esse que está dizendo. Mas será que é só os judeus que mataram Jesus? Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Eu. O meu pecado, ele levou naquela cruz. Eu ainda não existia, mas diante de Deus já vi o pecado do Darcy. E para o Darcy ser salvo tinha que ser pai. Eu sei que os judeus são culpados, não estou dizendo que não são. Mas nós somos culpados. Desde o dia que você nasceu, tem uma coisa que você faz sempre. Você peca. Por causa desse pecado, meu e seu, nós matamos o autor da vida. E você sabe que não só matamos, nós muitas vezes não cremos nele, lutamos contra ele. Gente que fala assim, se Jesus viesse hoje, essa sociedade crucificaria. É óbvio! Você acha que você é um gênio por falar isso? Todas as sociedades, se nós não tivéssemos nascido de novo, nós o crucificaríamos. Nós seríamos os primeiros, porque ele demonstrava o pecado do mundo, a ruína do mundo, a sarjeta, a miséria, o fedor do mundo. Irmão, estar com Cristo, para aqueles que estavam sendo salvos, era perfume de vida. Mas aqueles que não eram salvos, era horroroso. Ficava claro o seu pecado, sua má intenção, a sua monstruosidade. Vou tentar explicar mais ou menos assim. Quando você está perto de alguém que ama muito uma coisa, demais uma coisa, e se você não ama aquilo, fica nítido a diferença. Essa é a questão de Jesus.
a santidade dele, o amor, a perfeição, deixava claro a imperfeição. Bom, o apóstolo João era chamado do quê? O apóstolo do amor, certo? Os caras incomodam Jesus, o que ele fala? Senhor, vamos fazer cair fogo do céu e matar todos eles. Esse é o apóstolo do amor. Você imagina o do terror. Então, diante de Cristo, próximo a Cristo, todos, absolutamente toda a humanidade está caída e se sente ofendida se não se converte, porque ofende. A santidade, a perfeição é assustadora para os imperfeitos, para nós. Então, quando alguém foi pregar para você a primeira vez e falou que você era pecador, você odiou isso. A primeira coisa que você fez é: você é mais. Não é uma mensagem de conforto no sentido de está tudo bem. Não, está tudo ruim. Se você não crer nele, você está perdido. Essa é a mensagem. E era incômoda. Os nossos pecados, o meu pecado, matou Jesus. O sábado da tristeza daqueles homens é o nosso. Todos aqueles discípulos, todos aqueles irmãos que andavam crendo em Jesus, aquela mãe, todos eles sofreram. Mas Pedro, ele está em Atos 3, olhando para o pós-ressurreição. Está querendo mandar, que recado? Ele já falou isso em Atos 2. A morte não pôde segurá-lo. Era impossível. Tudo bem, nós não entendemos naquele sábado, mas olhando para trás, ele já tinha dito que ele ia fazer. Ele já tinha avisado que ele ia destruir e reconstruir em 3 dias. Nós não entendemos, mas agora vemos bem. É como se Pedro dissesse: vocês estavam loucos, achando que de fato a morte podia segurar ele? Vocês acharam mesmo que tinham vencido? Por que vocês acharam isso? Vocês acharam que ele era um simples homem. Mas não, ele era o autor da vida. Você viu? Você percebe? Querem apagar Cristo da sociedade hoje. Semana teve uma polêmica que foi lançar a camisa da Inglaterra para a Eurocopa, e há uma cruz na camisa, no símbolo da Inglaterra da camisa. Tiraram a cruz, a Nike. E aí os ingleses acharam ruim. Queriam apagar certos sinais de Jesus Cristo na sociedade. Mas podem fazer. Não acontecerá, meus irmãos. Não é arrancando as cruzes dos lugares que vão apagar. Ele é o autor da vida, ninguém vai arrancar ele da história. Podem fingir muitas coisas, podem se recusar a falar dele, mas não vai adiantar. Por quê? Porque uma sociedade caída, quanto mais se fala o nome de Jesus, mais eles se ofendem, porque fica claro os seus pecados. É em vão essa briga de querer apagar Jesus na sociedade, porque eles tentaram fazer isso aqui também, e ele triunfa, irmão. Ele vence. Agora, irmão, o seu pecado e o meu pecado matou Jesus. Aquela sexta-feira horrível não acontecerá mais, mas eu sei que você passa dias escuros e ruins, de perca, de dor, de sofrimento, de que as coisas não acontecem, não são como aquele dia, mas são de Jesus. O que você deve fazer? Você deve fazer como Pedro. Você deve olhar para trás e falar: é isso. É Ele que me fortalece. Eu não sei qual jeito nós vamos dar nesse problema aqui, mas eu sei que Ele há de guiar. Ele guiou os apóstolos naquela sexta, naquele sábado terrível. Por que Ele não vai me guiar? Ele guia a sua igreja há 2000 anos, Ele há de me guiar. Só que também, irmão, tem uma outra questão aqui, uma outra aplicação forte para nós aqui. Quando nós idolatramos algum homem, seja ele religioso, pastor, político, é como se nós escolhêssemos Barrabás de novo. Todo homem é pecador. Quando nós o idolatramos, nós colocamos Jesus em segundo plano.
Cuidado com isso. É fácil para nós começarmos a colocar um homem no lugar do Senhor. Essa é a essência do sábado. Escuridão e tristeza. Medo e terror. Mas pastor, a segunda afirmação do texto. A quem Deus ressuscitou dos mortos. Que dia é esse, irmão? Domingo da ressurreição. A sexta foi terrível. O sábado, melancolia pura. Os apóstolos estão reunidos. As mulheres vão lá olhar o túmulo de Jesus. Daqui a pouco elas vêm correndo e falam: olha, ele não está lá. Essa história que os apóstolos eram credos, acreditavam em qualquer coisa, isso aí, primeiro para quem não lê a Bíblia e para aquelas pessoas que querem lutar contra a verdade. Pedro não fala assim: ah não, eu acredito. O que Pedro faz? Pedro sai correndo. Né? Só que ele devia ser um pouco mais velho. Os outros passam ele na frente. Né? Pedro deve ter ficado irritado. Ou ele devia estar gordinho que nem eu também. Então, os magrinhos tudo passa na frente e chega primeiro. E Pedro quer ver. O que o anjo fala? O que vocês procuram entre os mortos? Aquele que vive. Pedro deve ter chegado e falou: meu Deus, aconteceu! Era verdade! Era um fato! Aquelas mulheres têm a maior notícia da história da humanidade. A pedra está rolada, Jesus Cristo está vivo. Isso aconteceu. Quando o mataram, acharam que era um homem. Mas eles estavam lutando contra Deus. Era contra Deus que eles lutavam. O inferno tem que tocar funk pela história da humanidade no último. Você tem esperança. Quando mataram, acharam que era um homem, mas eles lutavam contra Deus. Saiba disso, irmão. Esses homens de hoje, que lutam para destruir a igreja, não estão lutando contra nós, porque eles nos venceriam. Eles estão lutando contra Deus. E Ele os destruirá. Aqueles que Ele não ainda salvar ainda. Bom, eu falo isso. Às vezes nós achamos que, nossa, o diabo. Parece que o crente acha que o diabo tem mais poder que Deus. Sabe de uma coisa? Qualquer nação que foi vendida ao comunismo por muito tempo, a igreja sempre retratou que a igreja de Cristo foi erradicada naquele lugar. Por exemplo, a Romênia teve um ditador, esqueci o nome daquele miserável, que assim, ele matou tudo que se falou contra Deus. Matou tudo. E a igreja, obviamente, de fora, ela chegou à conclusão que não havia mais igreja lá. Que ele tinha conseguido erradicar. Qualquer pai que fosse, não só protestantismo, viu? Então, qualquer pai que falasse que Deus existia, o tal de Jesus Cristo, ele perdia a guarda do filho. E ele podia ser preso. Qualquer criança na Romênia que chegasse para uma escola falando de Jesus Cristo, a criança podia ser morta. O pai tinha que ensinar e falar: não fala isso na escola. Quando o comunismo cai, que a igreja entra para querer pregar, havia uma igreja lá dentro. Havia crente. Esqueci o nome daquele. Ele escreveu Contrabandista de Deus, escreveu Marx e Satã. Quando vários vezes eu li, é que ele é um nome meio complicado de falar. Ele viveu a Romênia antes. Ele ficou lá preso. Quando ele é solto, ele vai para a Alemanha. Ele e a esposa se encontram na Alemanha, eles ficaram presos por mais de uma década. E eles estão num lugar onde uma missão, um negócio de missionários, pagou para eles ficarem. E no domingo eles foram numa igreja. Até a autora Nancy Pierce estava nessa igreja nesse dia. E eles chegam na igreja e eles veem crianças correndo, a pregação, o hino sendo cantado, e eles param a chorar, porque eles não podiam ver isso por décadas.
Tanto o pregador da noite da igreja luterana falou, não, quem vai pregar é esse homem. Ele vai trazer a mensagem. Ele aos prantos dizendo, isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Mesmo quanto o maior ditador de todos, Cristo triunfa. Ele vence. Esses homens não estão lutando contra eu e você, contra o pastor fulano de tal. Eles estão lutando contra Deus. E Deus vai quebrar o joelho desse povo. A morte, irmão, naquele domingo foi vencida. John Owen tem a melhor explicação para isso, né? É o dia em que a morte morreu. A morte não pôde ser curada. Então a morte não conseguiu mais cumprir a sua função, então ela perdeu. John Owen chama de a morte da morte na morte de Cristo. Cristo triunfa. Ele ressuscita no domingo de manhã. As trevas passam. Nasce o sol pela manhã. E o Cristo ressurreta. Sabe, isso já é maravilhoso demais. Só que Pedro resolve a vida de Pedro isso? Não, Pedro se sentia como? Traidor. Onde Pedro está pescando chateado. Chega um discípulo lá e fala, ó, Jesus apareceu para fulano de tal e disse para os apóstolos ir lá, e para você também, Pedro. Eu acho que ele foi a Pedro, porque Pedro já não achava mais um dos apóstolos que tinha negado. Olha que coisa fantástica, ele ressuscitou naquele dia. Mas de alguma maneira ele se revela a nós para nos salvar pessoalmente. A ressurreição dele foi maravilhosa, só que Pedro ainda estava amedrontado, não mais porque ele estava morto, mas porque agora eu neguei ele. E eu falei que não ia fazê-lo. E Jesus restaura Pedro. Pedro, tu me amas? Você me ama? Aceita minhas ovelhas, Pedro. Está tudo certo. Irmão, a ressurreição é a resposta. O sacrifício foi aceito e o pecado de Pedro e o seu e o meu foram perdoados. Aqueles agora que não só tinham medo da morte, mas tinham medo do seu próprio erro, por causa da sua própria falha, podem se aproximar confiadamente, como diz em Hebreus. Se aproxime do trono com confiança. Não com confiança em si, viu? Mas com confiança que ele recebe os pecadores arrependidos. Sempre. Sempre. Ele ressuscitou, ele venceu, ele salvou, ele salva e ele nos salvará. É o recado de não tenham mais medo desse mundo, desses homens que podem matar o corpo, é o limite deles. O máximo que eles podem fazer a nós é nos entregar a Cristo. Cristo é o vencedor, onde nós podemos ter a nossa única esperança. A morte não pode ser curada. E nós precisamos dizer isso, ele é o autor da vida. Vi uma canção de quando eu era adolescente que dizia, ele é o autor da vida, porque o nome dele, esse autor da vida, é Cristo. O dono de tudo isso que temos vivido. Nós temos que lembrar, irmão. Quem é que nos fortalece? Quem é que nos dá vida? Quem é que ressuscitou? Quem é que te fortalece para estar hoje aqui? Quem foi que salvou? Não sou eu, não é uma placa de igreja, né? É Cristo! E Ele venceu, Ele está vencendo, e Ele vencerá. O hino antigo dizia, vencendo vem Jesus, mas também dizia, vencido tem Jesus. Ele venceu no passado, está vencendo aqui, e vai se consumar a história. É para isso, irmão, é daí que vem a nossa força. É pelo poder do Espírito Santo nos relembrarmos da ressurreição de Jesus. Você não tem que procurar força em si. O poder que nos sustenta é alheio a nós, não é nosso, não é humano.
Você devia acordar todo domingo de manhã, pensar pelo menos, se não quiser falar, Jesus Cristo é Senhor. Essa é a minha segurança. Esse mundo pode colapsar, mas Jesus Cristo é Senhor. Ele pode melhorar, pode ter um momento maravilhoso, que bênção, mas ainda melhor que Jesus Cristo é Senhor. Todo domingo nós devemos lembrar da ressurreição de Jesus. Todo domingo você precisa relembrar da ressurreição de Jesus. Digo mais, todos os dias você precisa ser lembrado disso. Nos seus medos, temores, o Cristo ressuscitou, sustenta o seu povo. O domingo é esse. O domingo não é mais de dor e sofrimento como a sexta e sábado. O domingo é triunfo. Venceu. E aí nele vencemos também. Não, olha a mudança dos apóstolos. Lembra que eu falei da mudança? Não parece os mesmos homens, você concorda comigo? Cheio de medo, temores, cheio de taco. De repente eles estão ousados falando. Por quê? Porque eles viram aquele homem ressurreto. Aqueles que estavam com medo de morrer, agora estão se entregando para morrer. Querem nos matar? Nos matem. O poder não vem de nós, mas eu não posso também negar que o poder está em nós, através do poder do Espírito Santo. Se quando você fala assim que você é forte, porque tem o poder dentro de você, se essa é a intenção, que na maioria das vezes não é, é falar do Espírito Santo, não de você está certo, é isso. Poder de ressurreição. Sabe, eu gosto, não sei se você gosta, eu gosto de filmes, histórias de gente que foi lá na sarjeta assim, de ser perdido e ganha no final. Eu gosto, mesmo que parece meio clichê, o filme meio ultrapassado, eu até me emociono, choro nos filmes. Eu como tinha assim, como jogador de futebol, não foi o esportista que eu mais gostei, mas jogador do Ronaldo, quando aconteceu as contusões, eu lembro que uma vez lançou um comercial com aquela canção Tente Outra Vez, lembra disso? A contusão, o sofrimento, o choro, chegaram a dizer que ele não jogaria mais e tal, e ali 2 anos depois o cara ganha uma Copa do Mundo. Mas o que eu estou dizendo aqui não é sobre isso. Não é de alguém que lutou e venceu algo. Não, ele é vencedor para sempre. Fica tranquilo, o Ronaldo não consegue jogar mais uma Copa. Jogaria melhor que o Richard, jogaria hoje melhor, mas não ganharia. Então não é, apesar de eu gostar, porque de certa forma isso aponta para Jesus Cristo, que as pessoas podem se refazer, mas isso não é. Jesus Cristo é algo muito superior a isso, porque ele venceu para si. Por último, olha o que o verso diz. De que nós somos testemunhas. Quem é o nós que ele está dizendo aqui? Não é só os apóstolos. O nós dele é todos aqueles que estavam reunidos, receberam o poder. Atos 1:8. Vocês vão receberão poder para quê? Para serem minhas. Então, isso também se aplica a nós. Essa é a segunda-feira. Sexta e sábado, tristeza e dor. Nunca mais, inclusive, diz a canção. E ela está certa. Tristeza e dor daquele jeito, nunca mais. Porque ele ressuscitou. Domingo, triunfo da ressurreição. Segunda-feira, testemunha dessa ressurreição. Nossa, segunda-feira não precisa ficar chorando na internet, não. Ah, segunda-feira chegou, que luta. Segunda-feira é o seguinte: nós somos discípulos, missionários desse mundo e vamos levar a luz de Cristo para esse mundo. Todos nós somos testemunhas da ressurreição. Ah, eu não vi ele ressurreto. Quando você se converteu, você viu. Você viu os seus pecados e compreendeu que ele pagou os seus pecados e ressuscitou e vivo está. Você é testemunha dessa ressurreição. Isso é sobre nós. Nós votamos para ele morrer com o nosso pecado, diríamos assim. Comemoramos sua ressurreição, que nos arrependemos e cremos nele, e agora somos suas testemunhas. Atos 1:8 é para você também, irmão. Diz lá em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia até os confins da terra.
Isso é sobre nós. A Páscoa é Jesus Cristo ressuscitou. E você é uma testemunha disso. Espalhe essa verdade. A solução para as pessoas é Cristo. Elas precisam de Jesus Cristo. E você é a testemunha do que Cristo pode fazer. E por mais que você viveu coisas boas, milagres, bênçãos, é um testemunho também. Mas o maior testemunho, irmão, não é coisas, não é carro, não é um emprego melhor. O grande testemunho é o seguinte: eu entendo que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado. Ele ressuscitou. Eu creio nele e estou salvo. Ele me salvou. Não simplesmente, eu fazia isso, agora eu não faço mais. Não! Independente das minhas falhas, Ele me salvou. Essa é a segunda-feira, irmãos. Esse é o nosso testemunho. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quando eu era garoto, o mundo era... Já faz tempo, eu sei. O mundo era menos politicamente correto. Estava na casa até do Valdir da Cacilda. Nós lembramos das músicas que cantava quando jovem, entre os jovens, cantava. Às vezes na igreja, se cantasse, nós estava tudo preso. Tinha uma que falava assim, não. Allan Kardec já morreu, o Pai Cícero já morreu, o Papa já papou, já morreu também, mas Jesus Cristo ressuscitou. Rapaz, se cantasse isso hoje, estava com 6 meses de cadeia já. Mas, apesar, não sei se você viu, irmão, até postei isso, e tem acontecido no Brasil, um número alto de igrejas querem apagar esse negócio de morreu, que o sangue foi derramado. Falar disso, falar de sangue derramado, é falar de guerra, de dor. Boa nova é só falar de coisa boa. Irmão, sem a morte, sem o sangue. 1 Pedro diz o quê? Foi pelo precioso sangue. Pelo precioso que nós somos salvos. Essa história de querer apagar a morte, a ressurreição, isso aí é de quem já está bem longe de Cristo já faz um tempo. As pessoas não gostam da mensagem de um Cristo que morreu. Porque elas negam Jesus, é óbvio, por isso. A gente não tem que adocicar a mensagem. Se não aceita, não aceita. Mas essa é a verdade. Ele foi perseguido e morto por causa do pecado da humanidade. E ressuscitou. E aquele que nele crê está salvo. Gostem ou não. Nós caminhávamos, todos nós, para o inferno. Estávamos mortos. Mas Ele nos deu vida. Com Ele, como diz Romanos 6, com Ele morremos, mas também com Ele ressuscitamos. Fomos batizados com Ele na sua morte, mas ressurretos com Ele também. Sabe, a sua maneira de viver, com todo o defeito de Pedro, que era muito melhor que nós, as pessoas olharam para Pedro quando ele negou e falou: pai, não, você parece com Jesus. Sim ou não? O seu jeito de falar te denuncia. Uma coisa é fato, não. Nosso jeito de viver também denunciará Cristo em nós. Entende? Stalin, aquele ditador lunático, ele tinha um campo de concentração, além de Gulag e outros. Um dia ele falou para os soldados: quem é o povo que vai mais trabalhar isso aqui? Vamos fazer isso. E aí ele fez a pergunta: quem é dos presos no campo de concentração? Quem é o povo que dá menos trabalho? Um dos soldados falou: os crentes. Esses são diferentes do resto. Ao ponto que aquele monstro falou: então pega mais leve com ele. O jeito daquelas pessoas lá denunciavam que elas não eram como os, mesmo no campo de concentração. Com a sua vida, o seu estilo de vida, o seu casamento, a criação dos seus filhos, a maneira como você lidar com, denuncia se você é do Senhor. E mais, irmão, assuma isso. Você, sua esposa, sua família são uma testemunha de Cristo nessa terra.
Dê glória a Deus pelas coisas que você consegue conquistar nessa vida. Qualquer coisa. Sabe, irmão? Quando alguém elogiar a educação do seu filho, você tem que falar: é graça de Deus. Não fica assim, não, é porque eu faço isso, que aqui na minha casa tem ordem. O moleque acorda de manhã, já tem que bater continência para mim já. Aqui tem ordem. Não. Seus filhos têm dado pelo caminho certo. É a mão de Deus. Olha, o casamento de vocês tem ido tão bem. Eu fico feliz de ver. Ah, Deus é bondoso conosco. Deus é bondoso. Essa esposa me aguenta porque o Espírito Santo toca o coração dela. Saiba disso, viu, marido? Ela te ama, mas é Deus que tem sustentado. Tu é chato, tem hora que, se não fosse a mão de Deus, todo homem que fala assim para mim: olha, eu dou tudo que a mulher precisa, isso é um lunático. Isso devia, assim, ser executado. Estou brincando. Jamais, irmão. Se essa mulher continua te amando 10, 15 anos depois, você é mão divina. Tu é chato, que dói tem hora. Mas vocês mulheres também. Se esse homem continua te amando, você é uma boa esposa. Mas você é uma boa esposa por quê? Porque Deus tem te abençoado. E se ele continua te amando, é porque Deus continua. Bom, quem está muito tempo casado, todo mundo aqui tem algo para reclamar. Sim ou não? Se alguém conhece meus defeitos, essa mulher, eu já falei isso, é fácil. Um dia eu falei para ela: escreve 3 defeitos aí que eu tenho para me melhorar. Em 2 minutos já estava 5, 6, eu 3. Eu já queria comprar uma folha de almácio para fazer. Parecia a lista do encontro com os pecados de lá. Meu irmão, é o seguinte: tudo que você tem de bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das Luzes. Pastor, mas eu tenho feito minha parte. Pelo menos, né? Se você merece mérito por isso, quem tem sustentado você para fazer sua parte é o Senhor também. Ele gera o querer e realizar. É dele que vem todo o poder. Não mora em você, não. Nós ceiamos hoje para declararmos isso. Tudo que temos, tudo que somos de bom, vem dele. Toda bênção que recebemos da mão dele. Eu lembro que nós íamos viajar quando eu era criança, eu ensaio para essa história, e o carro quebrou. Nos anos 90 era um Fusquinha, e quem já teve um Fusca, ele quebra toda hora, só que é uma maravilha, com clipes, um chiclete você pode arrumar. Ele quebrou e nós não conseguimos sair de casa, estava a família pronta para sair, todo mundo vestidinho, minha avó ia viajar conosco, a dona Braulinha, e não tinha jeito, meu pai desesperado. Dona Nina foi lá no vizinho, bateu palma, que era mecânico, e falou: o senhor pode dar uma olhada no carro rapidinho, quer dizer uma coisa simples? O tiozinho foi lá, abriu, olhou, falou: é só isso aqui que saiu, Fusquinha. Bateu, quando bateu e pegou, minha avó falou: glória a Deus! O mecânico odiava crente, irmão. Ele falou: glória a Deus, mas fui eu que fiz. Minha avó falou: ela não perdia a pose, foi ele que te trouxe. Eu falei: essa briga do mecânico versus minha avó vai ser top, mano. O mecânico foi bravo, foi embora, injuriado, tipo assim: eu faço e Deus leva os créditos aí. Mas o crente, ele vê isso. Quando o ímpio faz algo, você tem que agradecer ele, tem que ser bondoso com ele. Mas saiba que quando ele te abençoa, é a mão do Senhor. O poder da ressurreição nos abençoa em lugares que nós jamais imaginaríamos que seríamos abençoados. O Rony começou a trabalhar lá na CBC e falou assim para mim: ô pastor, meu chefe gostou de mim. Você acha que é porque ele é bonito? Você acha que é porque ele é bom? Ok, bom trabalhador, menino esforçado. Mas irmão, Deus abençoa os seus. Deus coloca alguém para ensinar quem está começando. Você foi começar em alguma área, Deus colocou alguma pessoa? Você tem que agradecer a pessoa, seja grato à pessoa, não precisa ser ingrato não. Mas é o Senhor. Ele é bondoso com seus filhos. Pode se colocar de pé? Nós vamos cantar uma canção aqui. Você pode glorificar a Deus? Você pode adorar o Senhor? Enquanto os irmãos me ajudam entregando
gente tem menos pessoas, né? Quem vai ajudar? Aí, beleza. Vamos lá. Adore o Senhor, irmão. Ore também. Deus é o Senhor que me sustenta. Ele não tinha qualquer beleza, nem majestade, a luz atraía. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos braços, derramou sua vida até a morte. Tomando a ira amarga da cruz da sua doce graça e nos fazer Aleluia, irmãos. Estamos aqui reunidos por causa dessa ressurreição. O Cristo injustiçado foi morto e ressurgiu. Mas mais do que ressurgir, ele transformou os pecadores em testemunha dele. Mas mais do que testemunha, ele transformou pecadores em filhos dele. Isso é maravilhoso por demais. Os assassinos transformados em filhos. Só o poder de Deus pode fazer isso. 1 Coríntios 11, 20 diz que ele recebeu do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. O Senhor se entregou por nós. Ninguém o raptou, ninguém simplesmente tirou a vida dele, ele entregou a vida dele. Ninguém me tira a vida dele, é uma entrega. Para honrar o Pai e para nos salvar, ele fez isso. Em nome desse Cristo maravilhoso, em memória dele, nós comemos do pão.
Glória a Deus. Agora temos uns minutinhos ainda. Então, como um bom batista, você vai sair do seu lugar e trocar o caso com o seu irmão. Dar um abraço nele. Pode ir. Senhor, Tu és bondoso. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Essas foram as palavras de Jesus. Ele não fez uma aliança com políticos, acordos escusos. Ele entregou a vida dele. Ele deu o sangue dele. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele. Esse cálice é a nova aliança no sangue. Façam isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Você sabe que depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia nunca mais retrata a morte de um crente com a palavra morte. Ela retrata com sono. Porque nós fechamos os olhos aqui e encontramos com o Senhor. O último inimigo, como diz a Bíblia, foi vencido por Cristo Jesus. Houve um dia na história que a morte foi reduzida ao sono. E a morte de Jesus Cristo matou a morte. Por isso nós somos vencedores. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores, não em nós, mas em Cristo Jesus. Em memória desse Cristo maravilhoso, nós bebemos o cálice. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está
as suas vitórias, nas lutas eles serão sustentados, e na vitória eles darão glória ao teu nome, Pai. O Senhor sustente teu povo, que o Senhor guarde, que eles possam ser lembrados, que nós éramos inimigos teus, e agora somos tuas testemunhas, teus filhos, que podem falar dos teus grandes feitos, Pai. Que o Senhor dê um domingo abençoado aos meus irmãos, cheio da tua graça, que eles possam desfrutar do teu amor, da comunhão da família, olhando e sabendo que é o Senhor que dá ao teu povo essas dádivas. O Senhor nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Eu
viver. Posso ver no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Ele está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, para nos morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, mas eu tenho amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória com meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Obrigado, Senhor. É por Senhor estar vivo que nos tem esperança. Te exaltamos, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor,
reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor. Ó Deus, reconhecemos o Teu amor, ó Deus, pois o Teu amor, ó Deus,